O túmulo da Rocha de Kapirikaya, localizado em Kikidilin, Turquia. É um túmulo rochoso do período helenístico, datado do século II a.C. A tumba não é simplesmente uma fachada em forma de porta, mas na verdade uma estrutura em forma de cubo cortada na montanha, conectando-se apenas à rocha natural ao seu redor em alguns pontos. A câmara interna da tumba só pode ser acessada entrando em uma pequena abertura quadrada na metade da face da estrutura. Uma inscrição acima da entrada diz Icesios, que alguns acreditam ser atribuída a um antigo comandante chamado Icesius. Em 4 de dezembro de 2013, um trabalhador na China teve sua mão colocada no tornozelo. O paciente tinha sofrido um acidente de trabalho no qual cortou a mão com uma máquina de lâmina rotativa. A equipe de microcirurgia do Hospital Xiange em Shaanxi não conseguiu recolocar a mão no braço porque os tendões e os nervos estavam muito danificados. Assim, decidiram prendê-lo ao tornozelo enquanto esperavam que os nervos do braço cicatrizassem. Desta forma, os tecidos da mão não foram danificados devido à falta de fluxo de sangue e, posteriormente, foi possível colocá-lo de volta no lugar. As pedras da fome. As recentes secas na Europa tornaram mais uma vez visíveis as pedras da fome em alguns rios tchecos e alemães. Essas pedras foram usadas para marcar níveis de rio desesperadamente baixos que previam a fome e a seca. No rio Elba, existem várias datas nela e a mais recente é de 1934 e diz: "Se me vires, chore". O trem do ferro da Mauritânia, uma composição que pode chegar até incríveis 2,5 km de extensão. São poucas estações ou paradas, afinal de contas, a rota atravessa o deserto do Saara. O trem exageradamente comprido parte de Zoerati e vai até Nouadhibou, na costa do país africano. Normalmente, são necessárias entre 18 e 22 horas para a locomotiva percorrer os 700 km de trajeto. Fenômeno Olho. Essa ilha flutuante, perfeitamente redonda, que circula sobre seu próprio eixo, foi chamada de Olho pelos geólogos e mede 118 metros de diâmetro. Ela fica próxima à cidade de Buenos Aires, na Argentina, numa área de difícil acesso e foi descoberta pelo cineasta Sergio Neuspiller, no delta do rio Paraná. Este é um belíssimo mitra de um bispo em prata dourada, incrustada com 3.326 diamantes, 164 rubis e 198 esmeraldas. Criada por Matteo Tregli em 1714. Soldado assírio mergulhando usando um saco inflável feito de pele de cabra. É o registro mais antigo de um mergulhador, tem aproximadamente 3.000 anos. A gravura é mantida no Museu Britânico de Antiguidades. Na imagem o rei Ramsés III aparece segurando os inimigos pelos cabelos, prontos para atacar, vestindo o avental real e a coroa branca, e sob seus pés os inimigos do Egito do templo de Abu em Luxor. A água nunca seca. E nem algas nem odor apareceram. E o nível da água é constante e não muda sem aumentar ou diminuir por mais de 3.000 anos, apesar dos fatores de escultura, perda, infiltração e evaporação ao longo dos séculos. Este é o Lago Sagrado de Luxor, uma das maravilhas da antiga civilização egípcia localizada fora do salão principal do templo de Karnak, que tem 80 metros de comprimento e 40 metros de largura. Os lobos marinhos têm unhas em suas barbatanas posteriores, que não cumprem nenhuma função, são simplesmente uma característica evolutiva que ainda conservam dos seus antepassados que viviam em terra firme. Estes animais, tal como os elefantes marinhos e leões marinhos, pertencem à família dos pinípedes, que são mamíferos carnívoros adaptados à vida aquática. O momento em que as estátuas de Artemis, um dos cultos da deusa mãe, foram desenterradas no Prytaneion de Éfeso em 21 de setembro de 1956, quando o arqueólogo austríaco Franz Miltner era o chefe da escavação. Esta é uma belíssima foto da América do Sul vista do espaço durante a noite. O artista Jonas Pfeiffer desenhou anjos de acordo com a descrição da Bíblia, e olhem o resultado. Até o momento Jonas criou 3 artes com base nos livros bíblicos. O artista criou um querubim e um opã segundo visões de Ezequiel. Além disso, fez uma arte de um anjo serafim com base em uma passagem de Isaías e Apocalipse. Os sarcófagos de Caragia. Existem grandes sarcófagos da cultura Chachapoyas em Caragia, Peru. Os residentes locais referenciam os sarcófagos como os antigos sábios.
O povo Chachapoias colocou seus sarcófagos em locais de difícil acesso para proteger seus mortos. Uma babá inglesa dirigindo um carrinho de bebê motorizado na década de 1920. É difícil de acreditar, mas esta é uma corrente feita de pedra. Foi construída no telhado do templo de Sundareswarari Meenakshi, localizado em Madurai, Tamil Nadu, Índia. Estes são os dois gigantes de Caxemira posando com o fotógrafo americano James Ricalton em 1903. O Jardim Shasde, Irã, localizado no coração do deserto de Lut, no Irã, é um exemplo impressionante da arquitetura de jardins persa e da engenhosidade humana diante das adversidades climáticas. Construído durante o século XIX, especificamente entre 1874 e 1886. Essa imagem chega a ser engraçada. Do lado esquerdo vemos parte do muro construído com métodos modernos. Já na direita podemos ver a perfeição da antiga técnica de construção de muros em pedras. Um dia de praia lotada em Atlantic City, Estados Unidos. Ano de 1908. Tem 25 mil anos e é possivelmente a arquitetura mais antiga do mundo. Uma cabana feita de preso de osso de mamute. A primeira imagem mostra um pelique grego antigo representando uma mulher acrobata atirando uma flecha com os pés. O artefato remonta ao século IV a.C. A segunda imagem mostra uma arqueira acrobática nos Jogos Nômades Mundiais de 2016, realizados no Quirguistão. Existe uma condição genética que faz com que o indivíduo nasça sem unhas e seja incapaz de desenvolvê-las. O nome desta condição é anoníquia. Existem casos que apenas parte da unha se desenvolve e o nome dado à alteração é hiponíquia. A Sequoia sempervirens, a árvore mais alta do mundo, mede 115,72 metros, aproximando-se dos 130 metros correspondentes à altura máxima alcançável de uma árvore. Descoberta em 2006, na Califórnia, foi apelidada de Hyperion e tem cerca de 1000 anos. Mary Smith era uma mulher de Londres que em 1930 ganhava seu sustento atirando ervilhas secas pelas janelas para acordar as pessoas que tinham que ir trabalhar. O elasmotério, também conhecido como rinoceronte gigante ou unicórnio siberiano gigante, é uma criatura que desperta o interesse. Segundo as descrições e estimativas iniciais, esta majestosa fera atingia um pouco mais de 2 metros de altura. Tinha um comprimento de 4,5 metros e um impressionante peso de 4 toneladas. Nesta foto de 1966 podemos ver as antigas passarelas das cataratas do Iguaçu, muito diferente do que é hoje. Uma macrofotografia do rosto de um besouro de chifre longo, mas parece um alienígena. Aqui podemos ver a mesma cachoeira em 3 estações diferentes. Skogafoss, na Islândia. Destroços das 10 velas. Evento de naufrágio ocorreu ao largo do Eastend, de Grande Caimã em 8 de fevereiro de 1794. Os Bajau são conhecidos por suas habilidades de mergulho e natação excepcionais. Desde jovens, eles aprendem a mergulhar e desenvolvem uma técnica de controle da respiração que lhes permite permanecer embaixo da água por longos períodos de tempo, sem a necessidade de equipamentos modernos. Eles utilizam máscaras de mergulho rudimentares e lanças artesanais para capturar peixes e mariscos. Esses são pneus iluminados. Foram produzidos pela Goodyear, mas nunca foram produzidos em massa. A foto é de 1961. Esta é uma cadeira feita de acer e cinza. Foi encontrada na sepultura de um homem de Trossingen que data de 580 d.C. É um dos poucos móveis medievais bem preservados, e sobreviveu porque estava em um lugar úmido. Teatro Antigo de Pergamon. É o teatro mais íngreme do mundo e é simplesmente magnífico. Este é o carro lunar usado na missão Apollo 15. Foi deixado na Lua e devido à falta de atmosfera se encontra intacto até hoje. Construído por escravos por volta de 1892, o Bicame de Pedra é um aqueduto que tem como objetivo captar e conduzir a água da Serra do Caraça, até esta parte baixa da região, na localidade de Brumado, onde o ouro era extraído e lavado. Atualmente restam dele, apenas cerca de 200 metros, de pedras de quartzitos. A construção do aqueduto se deu a partir de técnicas inspiradas da arte romana. Isso é observável no arco do portal, ao centro.
cujas pedras foram colocadas de modo a que uma segura a outra. Essa cidade, conhecida como Saleh de Madain, se encontra na Arábia Saudita, e foi um encontro para várias civilizações no passado, pois era uma rota comercial entre a Península Arábica e o Mediterrâneo. Na verdade, sua arquitetura tem influência egípcia, fenícia e helenística. Esse é o maior mosaico antigo intacto do mundo. Está localizado na Turquia. É um mosaico de 9.000 pés quadrados. Na Noruega existe uma rocha que foi moldada pela força do mar. Ondas batem em ambos os lados esculpindo essa forma única. Esse processo demora milhares de anos. Este é um punhal de cristal com 5.000 anos descoberto em um túmulo megalítico na atual Espanha. Nesta imagem impressionante registrada pelo telescópio espacial Hubble, um show de luzes é visto no hemisfério norte de Júpiter. Essas são auroras vívidas brilhando intensamente por lá. A Estátua da Liberdade é feita de cobre e por isso costumava ter uma cor castanha avermelhada brilhante. Para surpresa de todos, a estátua mudou a sua cor para pátina verde azulado ao longo das décadas. Portão da Esfinge, Hattusa, antiga capital do Império Hitita, séculos 17 ao 13 a.C. O fascinante Vale dos Planetas, na Líbia. Uma das maravilhas naturais do mundo é conhecida como Kawakebe, ou Vale dos Planetas. Ela está localizada no Vale Anticofi no deserto da Líbia, perto da cidade montanhosa de Ghat, no sudoeste do país. Estátua de Lúcifer na Igreja da Santíssima Trindade em Marylebone, Westminster, Londres. As obras de Freire perturbam a imaginação cultural ao combinar mortalidade com imagens religiosas, retratando figuras humanas à beira da destruição e da morte. Um fóssil de bebê dinossauro dentro de ovo foi encontrado na China. O bebê pertence ao grupo dos terópodes oviraptorídeos, parentes distantes das aves e tem mais de 60 milhões de anos. Encontrar fósseis de ovos e ninhos é comum, no entanto, descobrir um embrião preservado após milhares de anos é algo extremamente raro. Na imagem de cima vemos a foto real do fóssil, já na de baixo uma ilustração de como seria esse ovo. Estas moscas parecem-se bastante com aranhas, devido ao seu corpo achatado, com pernas dobradas para trás. Além disso, não tem asas nem olhos. Uma vez que começam a parasitar o seu hóspede, dificilmente o abandonam. Na fotografia a mosca parece bastante grande devido à espécie de morcego e ao ângulo da captura. A arte da Tusquia de Camelo. O Bikaner Camel é um evento anual que acontece na fronteira do Paquistão e da Índia, onde as pessoas correm de camelo. E esses camelos costumam ter seus pelos raspados e aparados em padrões elaborados e bonitos. A arte pode levar até 3 anos para ser concluída. Os camelos devem ser mantidos limpos e sua pele deve ser tratada regularmente para alcançar estes efeitos. Os dolmens são monumentos megalíticos tumulares coletivos construídos por humanos. O nome deriva do bretão, dol, igual mesa, e men, igual pedra. A cidade sagrada de Caral no Peru. Com quase 5.000 anos, é a cidade mais antiga das Américas e antecede até as grandes pirâmides do Egito. Inclui 6 pirâmides, a maior das quais mede 150 por 160 metros, 2 praças cerimoniais submersas, bairros residenciais e um sistema de irrigação. A escala humana. Modelo do Quetzalcoatlus Northrop, ao lado de um homem de 1,8 metros. O maior animal voador conhecido que já existiu. Este é o Castelo Palmira, se encontra na Síria e foi construído no século XIII. Sua coloração se confunde com a cor da areia. A maior estátua subaquática do mundo em Bahamas. A altura da estátua é de 5,5 metros e o peso é de 60 toneladas. Esqueleto de um soldado de 23 anos que morreu na Batalha de Waterloo, 1815. A bala que matou ainda é visível no peito dele. Aqui podemos ver uma cabeça de pedra gigante perto da antiga Guatemala, que está supostamente associada à cultura Cotsumalguapa. O Castelo de McDermott. Esse castelo é um verdadeiro tesouro irlandês escondido no condado de Roscommon, emerge como um castelo de conto de fadas, construído no início do século XII por Melaglin McDermott, um chefe do clã McDermott.
Sua localização única, situada em uma pequena ilha no lago Lough Cay, proporcionava uma defesa estratégica excepcional contra invasores. A menor Bíblia do mundo, pesa apenas 20 gramas e tem um total de 878 páginas. Está guardada em um museu em Yerevan, Armênia. Para os cidadãos da Inglaterra dos séculos XVI e XVII, o consumo excessivo de álcool e o mau comportamento muitas vezes levavam a uma nova punição. A polícia pegava um barril, arrancava uma das pontas, fazia 2 furos na outra ponta para a cabeça e nas laterais para as mãos, e obrigava o condenado bêbado a andar pela cidade por um determinado período de tempo vestindo essa vestimenta pesada. Esta é a Pedra de Jade, também conhecida como Pedra do Primeiro Contato. Está localizada na caverna de Veracruz, no México. O axolote é uma espécie endêmica dos lagos e canais perto da cidade no México. É uma criatura fascinante que mantém as suas características larvais, como brânquias externas, durante toda a sua vida adulta. Este fenômeno, conhecido como neotenia, é raro entre os vertebrados e torna o axolote um caso de estudo interessante em biologia do desenvolvimento e evolução. Félix Baumgartner saltou de paraquedas de uma altura nunca atingida antes, 39 quilômetros, literalmente da estratosfera. No salto, ele atingiu a impressionante marca de 1.357 km por hora, batendo todos os recordes já registrados na categoria até hoje, o que fez com que ele se tornasse o primeiro homem a ultrapassar a velocidade do som, sem estar dentro de uma aeronave ou veículo. Um dos 7 jarros históricos de cristal de rocha do mundo. Estas jarras de cristal de rocha são esculpidas em um único bloco de cristal de rocha, sem quebrar o cristal de rocha bruto. Foi fabricado em 909 d.C. O condor dos Andes é uma das aves de maior envergadura do mundo, com 270 a 330 centímetros. O condor adulto mede até 142 centímetros de altura, 100 a 130 centímetros de comprimento. A imagem focaliza o limite físico entre as zonas fronteiriças mexicana e estadunidense na costa oeste do continente americano. Fotos raras tiradas durante a escavação do portão da cidadela de Sargon II em Dur-Sharrukin, Iraque, no século XIX. Essa é a Porta do Leão, na Grécia. Datada de cerca de 1250 a.C., é uma entrada icônica monumental localizada na antiga cidade de Micenas, na Grécia. Os irmãos McDonald na frente do ainda não aberto primeiro McDonald's, novembro de 1948, San Bernardino. As lagartixas trocam de pele assim como as cobras e lagartos. Essa troca é regular, e o tempo de cada troca varia dependendo da espécie da lagartixa. Em muitos casos ela come a pele antiga para ajudar o processo de troca a ser mais rápido. Esta boneca tem quase 2.500 anos. A areia quente e seca do Egito ajudou na preservação do brinquedo. Foi descoberta pelo arqueólogo britânico Flinders Petrie no final do século XIX. Foi feita de lã, linho e dotado de cabelo humano. Hoje está mantida no Museu Ashmolean em Oxford. Este é um submarino B-307 da classe Tongo. Essa classe é um derivado dos Foxtrot com uma melhoria notável em seus sensores e armamentos. Esse exemplar está sendo preservado na cidade russa de Togliatti. Considerado um lugar sagrado pelos indígenas da tribo Timbiza-Xozone, o Parque Nacional do Vale da Morte é considerado mágico pelos seus contrastes. Enquanto os seus altos cumes são cobertos de neve, os pontos mais baixos do local estão repletos de dunas de areia e paisagens de deserto. Esta é uma foto rara da Esfinge em 1882. Torre de Artilharia Humboldt-Stein em Berlim, na Alemanha. Essa foto foi tirada em 1943. Al-Biruni, cerca de 1000 anos atrás, mediu o raio da Terra com uma precisão de 99,7% em comparação com o valor aceito hoje. O vídeo mostra aos astronautas da Apollo 16, Charles Duke e John Young, colhendo amostras em 21 de abril de 1972. Aqui podemos ver rastros de dinossauros no rio Paluxy perto de Glen Rose no Texas. Essa imagem é de meados de 1940.
Máscara de tortura Soedjek. Era uma ferramenta de tortura com 200 anos feita de bronze na Alemanha. Detalhes de uma coluna tem Göbekli Tepe. Tem aproximadamente 12.000 anos de idade, tornando-a notavelmente mais antiga do que as pirâmides egípcias e Stonehenge. O único bonsai de araucária do mundo. O bonsaísta curitibano Renato Enig cultiva um exemplar desta espécie com 95 centímetros de altura. A Torre Togron é uma torre de 20 metros de altura localizada na cidade de Rei, no Irã, feita de tijolos e saroje, uma argamassa resistente à água. Foi erguido em 1063 e, segundo algumas fontes, foi concebido como o túmulo de Tughru Beg, o fundador da dinastia Seljuk. Outros estudiosos relatam que foi usado como farol para guiar os viajantes da Rota da Seda durante dias e noites de neblina. Vista panorâmica do topo da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Foto da década de 1930. 31 de agosto de 1897 Thomas Edison patenteou o cinetoscópio, um dispositivo para ver imagens em movimento. Este é o precursor do projetor de cinema. Estas são algumas pedras encontradas em Puebla, no México. Elas contêm gravuras que, segundo moradores da região, seriam gravuras alienígenas. Não afirmar que são 100% reais, mas não podemos negar que são importantes. Chão de mosaicos gregos, com aproximadamente 2.200 anos, encontrado na cidade de Zeugma, uma antiga província grega na Turquia, perto da fronteira com a Síria. O pavimento pertencia a uma antiga habitação, erguida à beira do rio Eufrates. Com o rebaixamento solo ao longo das eras, os mosaicos atualmente só podem ser apreciados quando as águas do rio estão em maré baixa. O descobrimento da obra de notória beleza foi de grande relevância para os estudos da arte greco-romana. As representações estão em tal estado de preservação, que pouco aparentam ter mais de 2 milênios de história. O fotógrafo João Drisdale sendo nocauteado por um canguru. Depois disso, ele teria sido confortado pelo seu agressor. A mamãe polvo é considerada a mãe mais sacrificada do mundo. Isso porque depois de colocar dezenas de milhares de ovos de cada vez, ela os guarda por até 53 meses, sendo o período de incubação de ovos mais longo já registrado para um animal. Durante esse período, a mãe permanece em silêncio em um canto de rocha, nutendo, protegendo, abraçada aos ovos, enquanto perde peso e enfraquece devido à falta de comida. Logo após o nascimento dos filhotes, a mãe morre de fome, se sacrificando, dando sua vida. Estes sarcófagos têm quase 2 metros de largura e de altura, quase o dobro de comprimento e pesam 40 toneladas. Foram feitos para touros sagrados, mas quando foram encontrados já estavam vazios e saqueados. Kodak K-24 para fotografia aérea americana durante a Segunda Guerra Mundial de 1943. O Baeku de pintas brancas, Torque General Bomacolosus, possui uma forma única de cortejamento e cópula, vista como a mais complexa entre os peixes. O macho constrói estruturas geométricas de cerca de 2 metros de diâmetro, com cumes radialmente alinhados e valhos decorados com pedaços de conchas e sedimentos coloridos. Quando a obra é concluída e entregue, a fêmea avalia o presente que melhor lhe agrada e escolhe acasalar com o autor, pondo ovos no centro dos círculos. Soldados da 6ª Cavalaria dos Estados Unidos posam em frente a uma árvore conhecida como Gigante Grizzly em 1899. Estima-se que tenha cerca de 3.000 anos de idade e está de pé até hoje. Esse é Paul Carazon, que acabou ficando popular nos Estados Unidos em 2008 por conta de sua pele na cor azul. 14 anos antes dele ficar popular, ele sofreu um caso severo de dermatite, que causava coceira e vermelhidão em seu rosto. Dessa forma, ele fez o mais errado possível e se automedicou com prata coloidal, que em grandes doses pode acabar tornando a pele do usuário azul. O candelabro de Paracas, também chamado de candelabro dos Andes, é um conhecido geoglifo pré-histórico encontrado na face norte da península de Paracas na Baía de Pisco, no Peru. A cerâmica encontrada nas proximidades foi radiocarbono datada de 200 a.C., época da cultura Paracas. Uma rara fotografia vintage da entrada da Grande Pirâmide de Gizé. Preste atenção nos enormes blocos de pedra.
grupo de objetos encontrados na antecâmara do túmulo do rei Tutancâmon, cama hipopótamo dourada, móveis variados, um carro de guerra e outros objetos na antecâmara. A parede da câmara funerária é protegida por estátuas de guardiães. O lago sagrado está localizado fora da sala principal do templo de Karnak, sendo uma das maravilhas da antiga civilização egípcia. Tem 80 metros de comprimento e 40 metros de largura. É realmente impressionante. Os monges que comiam no refeitório eram obrigados a buscar a própria comida na cozinha ao lado. Ninguém podia servi-los. O problema é que precisavam atravessar uma porta. E daí? É que a porta media 2 metros de altura e apenas a 32 centímetros de largura. Quem não conseguisse ultrapassá-la ficava sem comer e, obviamente, emagrecia velozmente. Os superiores dos monges recorreram à porta pega gorda porque a gula é um dos 7 pecados capitais e a obesidade os tornava menos aptos aos trabalhos braçais. Uma ponte de 200 anos construída sem um único prego, apenas com encaixes. A ponte se encontra em Daguestão, na Rússia. Antigamente, igrejas e prédios públicos colocavam esse objeto de ferro em suas entradas para que os pedestres retirassem o excesso de lama de seus sapatos. Pessoas com melhores condições financeiras se locomoviam a cavalo ou charrete e, portanto, não precisavam usá-lo. Já pessoas pobres como se locomoviam a pé, precisavam fazer uso do objeto. E assim surgiu a expressão pé rapado para denominar uma pessoa financeiramente pobre. No Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, ocorre um fenômeno de tirar o fôlego, a imagem de uma cascata de lava escorrendo do topo de uma montanha. Na verdade, o fenômeno não passa de uma ilusão de ótica. O Vale dos Planetas, onde enormes rochas semelhantes a planetas, se espalham por 30 quilômetros de extensão, no deserto da Líbia. Essas bolas rochosas, de origens desconhecidas, são diferentes de outras formações rochosas da Terra. O Vasa é um navio de guerra sueco construído entre 1626 e 1628. Sua história é bastante peculiar e entrou para a história, apesar de ser uma das maiores conquistas da marinha sueca e estar entre os navios de guerra mais espetaculares já construídos. O Vasa afundou 20 minutos após zarpar, apenas 1.300 metros em sua viagem inaugural em 10 de agosto de 1628. Borobudur, Java, Indonésia, o maior templo budista do mundo, construído por volta do século IX. Um grupo de arqueólogos encontraram um anel muito peculiar na tumba de Tutancâmon. Teóricos da conspiração afirmam ser uma ilustração de um alienígena. O túmulo de Artaxerxes III, localizado em Persépolis, no Irã. Artaxerxes III foi rei dos reis do Império Aquemênida de 359 a 338 a.C. Este era Fiodor Makhno, todo orgulhoso em pé mostrando seus mais de 2,30 metros de altura na década de 1900. Fiodor nasceu em 1878 na aldeia de Kostiuki perto de Vitebsk, então parte do Império Russo. O Muro de Adriano é uma antiga fortificação romana que se encontra no norte da Inglaterra, no que hoje é a fronteira entre Inglaterra e Escócia. Foi construído durante o reinado do imperador romano Adriano no século II d.C. Não temos a data certa desta foto, mas podemos ver como as pessoas achavam que iria ser o futuro. Um óculos com televisão embutida. Teóricos da conspiração afirmam que este artefato é a prova que os maias fizeram contato com extraterrestres. Este é o Castelo Eltz. É um castelo medieval que pertence à mesma família por 850 anos, especificamente 33 gerações. Aqui podemos ver um tagueiro bem camuflado. Esse tipo de camuflagem era muito eficaz para abater inimigos e não ser visto, evitando assim de ser atacado primeiro. Esta é a coroação do rei Ptolomeu VIII. Junto dele estão as deuses do Baixo e do Alto Egito. Templo de Horus, Edfu. De acordo com a mitologia grega, Zeus condenou Atlas a segurar o planeta Terra nos ombros por toda a eternidade. O castigo foi dado porque o Titã havia participado da guerra contra os deuses do Olimpo, tendo sido derrotado. Este incrível sítio arqueológico se encontra a 200 metros de altura. As ruínas do Templo Sigiriya, para muitos arqueólogos e estudiosos, esta é considerada a 8ª maravilha do mundo. Imagina uma praia cheia de vidro.
As cores são exuberantes, mas o histórico desta praia na Califórnia é bem triste. Esta praia de vidro marinho é reflexo dos vidros jogados ao mar na região até a década de 1960, quando esta prática foi banida. Hoje as garrafas antigas foram transformadas pelas ondas marítimas em conchas de vidro. Há outras praias parecidas pelo mundo, mas nada é tão abundante. A praia de vidro fica na cidade de Fort Bragg, a 270 quilômetros ao norte de São Francisco. Este é o Forte Edwin, em 1983, com o couraçado SS New Jersey ao fundo. Uma roda hidráulica usada pelos romanos antigos nas minas do Rio Tinto na Espanha, usada para remover a água das minas subterrâneas mais profundas. Eles usavam 16 rodas em pares e empilhadas umas sobre as outras. Esta é a Escadaria da Morte, no Peru. Ela foi construída pelos Incas há mais de 600 anos. Este é o Monte Olimpo. Ele é o mais alto vulcão do Sistema Solar, onde cálculos estimam que ele erga-se a 21,9 quilômetros acima do nível médio da superfície marciana, sendo quase 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Fly Geyser, Estados Unidos. Este geyser fica em terras particulares à beira do deserto de Black Rock, no estado norte-americano de Nevada. Criado acidentalmente em 1964. Depois que uma empresa de energia perfurou as águas geotérmicas, hoje é uma fonte escaldante de erupções com mais de 1,5 metro de altura. Os tons brilhantes de vermelho e verde são devidos a algas termofílicas. O formado diferente e suas cores atraem turistas e está na lista dos lugares estranhos para se visitar. Essa armadura de 26 polegadas de espessura pertence a um navio japonês da classe Yamato. Foi perfurado por um canhão de 16 polegadas da Marinha dos Estados Unidos. Atualmente está em exposição no Museu da Marinha dos Estados Unidos. No sul da França encontra-se um complexo de 16 moinhos de água construídos pelos romanos no século II a.C. Estima-se que mais de 25 toneladas de farinha foram produzidos diariamente. Aqui podemos ver a majestosa cabeça de Kukulkan, situada na base da escadaria da pirâmide El Castillo, dentro do sítio arqueológico de Chichén Itzá. Imagens capturadas em 1895 e 2022. O besouro bombardeiro recebeu esse nome devido ao som explosivo que emite quando é ameaçado, soltando até 50 rajadas químicas, quentes, coloridas e barulhentas. Considerado o calcanhar de Aquiles dos evolucionistas, ninguém sabe exatamente como foi que evoluiu até o ponto atual. O líquido que ele bombardeia é uma mistura de dois químicos que é similar ao combustível dos foguetes, e é muito quente e tóxico. O maior cemitério do mundo está localizado em Najaf, no Iraque, e abriga quase 6 milhões de sepulturas e tem 1.400 anos. Essa foto foi tirada no final dos anos 1800. Ela mostra uma antiga pedra zoomórfica maia. Olha o tamanho dela. O maior sapo do mundo é o sapo Golias e só pode ser encontrado em Camarões e Guiné Equatorial. Pode crescer até 33 centímetros de comprimento e pesar tanto quanto um bebê recém-nascido, cerca de 3,2 kg. O sapo Golias pode viver até 15 anos na natureza. Esta gigantesca esfera de pedra de 60 toneladas foi encontrada na Bósnia em 2016. Aparentemente, havia mais de 80 dessas esferas naquele local, mas a maioria delas foi destruída quando começaram a circular rumores entre os locais de que havia ouro escondido dentro delas. Agora, restam apenas 8. Arthropleura é um gênero de artrópodes milípedes extintos. Essa centopeia gigante com mais de 2,5 metros viveu no que é hoje a Europa, Ásia Central e América do Norte durante o final do Paleozoico. A forma como uma das rodas do rover Curiosity está deteriorada. O robô chegou em Marte em 2012, mas o árido e pedregoso terreno marciano é implacável. Por mais que a situação não seja das melhores, certamente não impedirá o rover de se mover por bons anos ainda. Batizado com o nome A Galáxia, este navio fantasma tem 70 quartos distribuídos em 7 andares e está inserido num antigo resort que fechou portas há anos por motivos desconhecidos. Essa pintura foi encontrada dentro de uma pirâmide da Núbia, no Sudão. Foi datada em 2500 anos antes de Cristo. Impossível não ficar impressionado,
A Caverna do Céu Estrelado é a caverna na ilha norte da Nova Zelândia. Ao entrar nessa caverna milenar, temos a impressão de estar frente a uma constelação de estrelas, uma vez que pequenas luzes azuladas brilham intensamente por toda a sua extensão. Não se trata de mágica, efeitos especiais ou algo parecido, mas sim de pequenos vermes luminosos, os glowworm, que emitem essa luz para atrair suas presas. A razão para todo esse brilho é uma reação química que funciona mais ou menos assim: quando mais fome tem o pequeno verme, mais luz ele produz. Stonehenge foi recuperado em 1950. Um bloco de pedra de 60 toneladas foi colocado no lugar de onde caíra no século XVIII. Com a maior grua da época e na sua máxima capacidade. Resta saber como é que há 5.000 anos os antigos conseguiram colocar aquela rocha no lugar. A Grande Escadaria em Knossos, o centro palaciano mais antigo da Europa. Creta 2200 a 1900 a.C. Nesta foto de 1943, tirada em Kursk, podemos ver um membro da tripulação de um Tiger I verificando um tiro que não conseguiu penetrar sua armadura. Em 1932 foi registrada em foto a pintura da Torre Eiffel. Não precisamos nem falar sobre a segurança naquela época. Os antigos petroglifos Chatial no Paquistão foram criados em tempos pré-históricos. Estes misteriosos petroglifos e inscrições refletem um simbolismo visual, línguas e sistemas de escrita notavelmente diversificados. Este era o Auster-War GLW-5. Foi uma máquina de 36 toneladas construída em 1943 para recuperar tanques pesados atingidos. Tinha uma velocidade máxima de 30 km por hora e uma capacidade de reboque de 53 toneladas. Aqui podemos ver mais de 80 submarinos japoneses tipo D, em uma doca seca. A imagem é de 19 de outubro de 1945 em Kure. Conhecida pelos chineses como a Estrada da Amizade, esta rodovia liga o Paquistão à China através da Cordilheira do Karakorum. Atravessa o Punjab a uma altitude de 4.964 metros, a segunda mais alta do mundo. O pontapé inicial para sua construção foi dado em 1959 e foi finalizada após 27 anos de obras. Um feito incrível de engenharia com 1.300 quilômetros de extensão, cruzando 3 cadeias de montanhas, Karakoram, Himalaias e Hindu-Kush. O meteoro Murchison, uma das rochas mais antigas existentes, tem mais de 5 bilhões de anos e existia antes da própria Terra estar totalmente formada. Crânio de Nazca com longas tranças, cabelo ainda preso, mede 2,80 metros de comprimento, pertenceu a uma sacerdotisa falecida por volta dos 50 anos de idade, em 200 a.C. As noras de Ama são máquinas históricas de captação de água para irrigação ao longo do rio Orontes em Ama, na Síria. Destacam-se por sua origem medieval e pelo enorme tamanho. 17 das noras originais de Ama foram conservadas. Destacam-se pela sua origem medieval, pelo seu grande número e pelo enorme tamanho de 2 delas, durante quase 500 anos as rodas de água mais altas do mundo. Assim eram os super-heróis na década de 20. A casa mais antiga da França encontrada em Aveyron, tem 700 anos. Foi construída no século XIII. O andar térreo é um pouco menor que o andar de cima porque naquela época você só pagava imposto sobre a ocupação, então todo mundo construía assim, trapaceando. A casa era de uma pessoa relativamente rica, por ter sido construída de pedra. Este é o obelisco inacabado de Assuan, no Egito. É o maior obelisco antigo conhecido. O mosteiro Pukital foi construído em torno de uma caverna natural, que acredita-se ter sido visitado por inúmeros sábios, estudiosos, tradutores e monges há cerca de 2.550 anos atrás. As pessoas que visitam o túmulo do lendário escritor Júlio Verne, no cemitério de Amiens na França, podem se assustar com a figura esmagadora de um homem que emerge de seu túmulo, libertando-se de sua mortalha e quebrando a sua lápide. O Grande Teatro de Éfeso, 2.300 anos na Turquia. Antes e depois da escavação. Este é o carro que foi usado por Bonnie e Clyde em sua última viagem. Louisiana, 23 de maio de 1934.
A sonda Venera 13 do programa espacial soviético chegou em Vênus em 1 de março de 1982, registrou a primeira imagem colorida da superfície do planeta e descobriu basalto no solo com o uso de um espectrômetro. Durou em solo exatos 127 minutos. O mosteiro de Sumela é um mosteiro ortodoxo grego, situado no sopé de um penhasco. Está localizado a uma altitude de aproximadamente 1.200 metros, sendo uma grande atração turística. A mulher em Mona Lisa não tem sobrancelhas ou cílios. Parece muito estranho que Da Vinci tenha prestado uma atenção tão meticulosa aos detalhes, mas optou por omiti-los. Fantásticas dobras geológicas na Namíbia. É impressionante como a natureza esculpe o nosso planeta. O foguete Saturno V foi criado para o programa lunar americano. Este monstro de 111 metros de altura e 3.038 toneladas de peso bruto, foi responsável por 13 lançamentos entre os anos de 1967 e 1973, entre elas Apollo 11 que levou astronautas para a superfície da Lua pela primeira vez. Templo Papanasini Shiva, na Índia. Dizem que é um templo hindu abandonado do século XII. Há teorias de que é uma cabine de transformadores antiga destruída. Esta escultura perturbadora foi batizada de Anjo das Facas, pensada e concebida pelo artista britânico Alfie Bradley. O anjo foi construído com mais de 30.000 facas e canivetes, utilizados em crimes e, posteriormente, confiscados pela polícia. Alguns dos objetos possuem até o nome das vítimas. A escultura demorou 2 anos para ser finalizada e possui 8 metros de altura. Esta é uma comparação do planeta Terra com Júpiter. Caberiam 3 planetas Terra apenas dentro da Grande Mancha, e cerca de 1.334 terras dentro do planeta inteiro. Esta é uma foto das muralhas de Sacsayhuaman, no ano de 1940. Petra é uma cidade toda esculpida na rocha. Fica localizada na Jordânia e foi construída pelos nabateus. Também é conhecida como Cidade Rosa devido à coloração das rochas. Ficou famosa pela sua história, arqueologia e arquitetura. Esta é a ilustração de uma vimana, veículo voador citado nas escrituras sânscrita. Aqueduto romano de Zagoa na Tunísia, construído durante o reinado de Adriano em 122 d.C. Transportou água de Zagoa até Cartago. Há mais de 4.000 anos, a Grande Pirâmide de Gizé era bem diferente da que conhecemos. Após muitos anos de estudos e escavações ao redor da pirâmide, foi descoberto que ela era coberta de calcário, que refletia a luz do sol, o que a tornava ainda mais magnífica do que é hoje. Ademais, alguns estudiosos especulam que o topo da pirâmide era revestido de ouro. Esta foto foi tirada em 1883. Ela mostra uma ponte ferroviária de madeira em Montana, nos Estados Unidos. As piscinas do Mar Romano de Cala Fúria, perto de Livorno na Toscana. Pedreira de arenito exploradas pelo povo etrusco então sob a República Romana. A tampa do sarcófago do rei Pacal é uma enorme pedra de 8 metros quadrados na qual pode ser vista uma ornamentação de caráter cosmológico, que comprova uma grande elevação espiritual. Teóricos da conspiração afirmam que na verdade é a representação de uma nave espacial, e Pacal está voltando ao seu lugar de origem, o espaço. Este é o submarino alemão U-118, lotado de turistas pouco tempo depois de ser encalhado na Inglaterra em 1919. Esta é a cidade de Monemvasia, na Grécia. Está rodeada por uma muralha fortaleza e só pode ser acessada por uma entrada. Este pedaço de âmbar é bastante translúcido de cor amarelo pálido, por isso pode ser visto perfeitamente o louva-a-Deus que está preservado em seu interior há 12 milhões de anos. Esta era uma invenção muito louca dos anos 60, capacete que possui um dispositivo para permitir a comunicação entre o piloto e o passageiro. Na terça-feira, 6 de junho de 1944, os soldados americanos se aproximavam da praia para o desembarque do dia D, na Normandia. Alguns parecem tão jovens. Uma lira da África Central feita de crânio humano, chifres de antílope, pele, intestino e cabelo, século XIX depois de Cristo, está atualmente armazenada no Museu Metropolitano.
Os romanos possuíam moedas que continham cenas obscenas em suas faces. Essas moedas eram eróticas, e eram usadas como fichas de entrada nos bordéis romanos. Os sapos de vidro são pequenos, medem entre 19 e 24 milímetros e pesam de 70 a 80 gramas. A espécie é endêmica da capital da Bolívia, La Paz, e de outras regiões do país, como Cochabamba, Santa Cruz e Chuquisaca. Em alguns indivíduos, a barriga é tão transparente que seus órgãos internos podem ser observados. O Major Eric Bond fumando um cigarro depois de ter sido atingido por 2 balas durante a crise do Congo, em 1962. Eric faleceu em 2016, aos 92 anos. Este é Oba, o maior meteorito já descoberto. Ainda permanece onde caiu há mais de 80 mil anos. A cidade suméria de Uruk é a cidade civilizada mais antiga habitada no mundo, existindo entre 6.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Foi em Uruk que surgiu a primeira epopeia literária da história, a famosa Epopeia de Gilgamesh. Descoberta de desenhos em cavernas no norte da Espanha por uma equipe da Universidade de Cambridge sugere que os povos pré-históricos lutaram com uma série de demônios internos, preocupações desagradáveis e ansiedade enquanto lutavam com as demandas da vida na era paleolítica. Nesta imagem podemos ver a comparação da pirâmide de Teotihuacan em 1900 e 2022. Esta pirâmide está localizada na cidade do México. Nesta foto podemos ver o Vale da Luz, na Itália. Simplesmente incrível o efeito que o vale proporciona à noite. Um incrível carro funerário de 1920. O mais interessante é que ele foi todo esculpido à mão. Um navio torpedeiro de patrulha da Marinha Americana com uma camuflagem de listras pretas e brancas, projetado para confundir o inimigo quanto ao curso do navio. 1944. Todos os cetáceos, como as baleias, golfinhos e botos, e os pinípedes que são as focas, leões marinhos e morsas possuem nadadeiras. No entanto, dentro dessas nadadeiras seus ossos se parecem com os ossos de uma mão humana, inclusive o polegar. A nebulosa cósmica do morcego está a 1.400 anos-luz da Terra e seu nome se dá à incrível semelhança com um morcego voando em nossa direção. Nesta imagem podemos ver um tanque Sherman em um túnel de luz infravermelha. Esse processo era feito para encurtar o tempo de secagem da pintura de 24 horas para apenas 4 minutos. Esta é a prova que a Grande Pirâmide de Gizé tem 8 lados, e não 4 como a maioria das pessoas imaginam. Os restos modestos do Los Angeles Motor Show. O incêndio começou devido a um cigarro aceso e destruiu 300 carros novos. Esta foto é de 1929. É assim que as fundações das pontes são colocadas em vias navegáveis, e essa técnica já é usada há muito tempo. Nesta incrível imagem podemos ver o Egito visto do espaço à noite. As cidades estão basicamente localizadas no entorno do rio Nilo e seu delta, o resto é deserto. Existe apenas uma raia jamanta rosa conhecida no mundo. E o fotógrafo australiano Christian Line teve a honra de encontrar e registrar essa maravilha. Os restos mortais da asa voadora TNH-229 foi um exemplo notável da tecnologia avançada da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira asa voadora alguma vez já criada, e pelos poucos voos de testes feitos pareceu ter tido um ótimo desempenho. Os japoneses produzem madeira há 700 anos sem derrubar árvores. No século XIV, a extraordinária técnica Daisuji nasceu no Japão. Na verdade, os Daisuji prevêem que essas árvores sejam plantadas para as gerações futuras e não sejam cortadas, mas podadas como se fossem bonsais gigantes. Aplicando essa técnica aos cedros, a madeira que se obtém é uniforme, reta e sem nós, praticamente perfeita para a construção. A verdadeira sala de âmbar foi roubada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o Palácio de Catarina na Rússia abriga uma réplica luxuosa da sala apelidada de Oitava Maravilha do Mundo. Pilares da Criação. Está localizado na nebulosa da Águia. Segundo a NASA, os pilares não existem mais. Foram destruídos há pelo menos 6.000 anos em uma violenta explosão.
Os telescópios espaciais capturam ele ainda por conta da velocidade da luz. Considerando a distância de 7.000 anos-luz da Terra, dentro de 1.000 anos ainda será possível vê-los como eram antigamente. Foto tirada em 1932 da pirâmide de Chichén Itzá e do autogiro de 2 lugares que é o antepassado do helicóptero. Esta máquina é uma combinação de avião e helicóptero. Tinha a particularidade de poder decolar em cerca de poucos metros, pousar praticamente como um helicóptero e poder voar em baixíssima velocidade. O avião Heinkel HE-177 foi apelidado pelos seus tripulantes de caixão flamejante. O problema estava em seus motores que eventualmente sofriam com superaquecimento em pleno voo. O Templo de Valadier é uma obra esplêndida de arquitetura neoclássica localizada perto de Genga, uma charmosa vila na província de Ancona, na Itália. Localizado dentro de uma caverna subterrânea do Parque Natural Regional de Gola della Rossi-Frasassi. O cilindro de Ciro, precursor da Carta dos Direitos Humanos, é um cilindro de argila, atualmente dividido em vários fragmentos, no qual está escrito uma declaração em grafia cuneiforme acadiana, em nome do Shah, Ciro, o Grande. Ele data do século 6 a.C., e foi descoberto nas ruínas da Babilônia na Mesopotâmia em 1879. Aqui podemos ver o módulo lunar da Apollo 17 fotografado à distância durante a caminhada lunar de 14 de dezembro de 1972. Nesta imagem podemos ver o tamanho do cometa 67P em comparação com a cidade de Los Angeles. A mão de um técnico de raio-x no Hospital Royal London, anos 1900. A mão dessa pessoa foi gravemente danificada, pois as máquinas de raios-x eram testadas antes do uso, tirando uma radiografia da mão dos técnicos. Isso expôs o técnico a uma quantidade enorme de radiação, que não era compreendida na época. Aqui está um belo exemplo da intrincada alvenaria em pedra em Machu Picchu. Não há espaço entre as rochas, algo incrível já que são apenas encaixadas. Esta incrível foto foi tirada no Japão, parece uma montanha-russa de carros. Como explicar isso? Uma forma esférica incrustada na rocha. Considerado um dos brinquedos mais perigosos da história, o Laboratório de Energia Atômica Gilbert U-238 começou a ser comercializado no ano de 1950 e tinha a intenção de ser um kit que permitisse que crianças e jovens criassem e observassem reações nucleares usando material radioativo. O Pututu Chavin, com mais de 3.000 anos, foi encontrado dentro das galerias subterrâneas do Templo Maior da Cultura Chavin. O pututu é um instrumento de sopro andino, tradicionalmente feito com uma concha marinha chamada cientificamente de Lobatus galeatus. Tem um tamanho adequado o suficiente para emitir um som muito poderoso. Eles foram usados para rituais e cerimônias na Praça Circular de Chavin. Algumas, como a da imagem, possuem entalhes que ainda não foram decifrados. Este é um dos dinossauros mais bem preservados já encontrado. Se trata de um nodossauro fossilizado, e tem mais de 112 milhões de anos, e os padrões ainda são visíveis na pele. Este é o Olympias, uma reconstrução de um trirema ateniense. Também é um belo exemplo de arqueologia experimental. O navio está em posse da Marinha Helênica da Grécia. Este é o traje espacial usado pelo astronauta Neil Armstrong na superfície lunar durante a missão Apollo 11. Na imagem da esquerda podemos ver o equipamento completo antes da missão, e na direita podemos ver o estado do traje após o retorno à Terra. Esculpida em uma presa de mamute de 40.000 anos, acredita-se que esta pequena estátua de menos de 9 centímetros de comprimento represente um leopardo-leão das neves. A estátua, encontrada na caverna Vogelerde, na Alemanha, tem detalhes finos, como orelhas pontudas e marcas de cruz. Acredita-se que essas marcas indiquem feridas ou alvos de caça na arte paleolítica. Essa imagem demonstra o que acontece quando um pequeno detrito atinge a fuselagem de uma nave espacial. Uma incrível formação rochosa que conta milhares de anos da história do nosso planeta. Apesar do difícil acesso, suas camadas são perfeitamente visíveis. Vista de cima de um tanque de demolição T-31, que estava armado com 2 lança-foguetes automáticos, 4 metralhadoras e um lança-chamas.
No Japão, existe um parque temático com várias atrações, incluindo uma réplica da cabeça do Godzilla em tamanho real. É possível desfrutar de uma emocionante experiência de tirolesa, que envolve a entrada na caverna pela boca do personagem. O peixe-lula é uma espécie de peixe ósseo pertencente à família Molidae. Se destaca por sua morfologia que o difere dos demais peixes. É o peixe ósseo mais pesado do mundo. Possui a mesma toxina que os baiacus e não vive bem em cativeiro. Aqui podemos ver a Basílica da Sagrada Família na fase inicial da sua construção. O ano era 1906. A basílica fica em Barcelona, na Espanha. Em 1944, membros do Comando de Transporte Aéreo de Yunnan, na China, transformaram a fuselagem deste avião sem uso em um bar. Chame-Bauri foi construído na vila de Abaneri Rajasthan, na Índia. Tem mais de 1000 anos e 100 pés de profundidade, com 13 andares e 3.500 degraus finos simetricamente colocados. É um dos maiores e mais deslumbrantes poços de todo o mundo. Impressionante. As cores milenares no templo de Amada. Os mais belos relevos pintados estão na seção mais interna do templo, onde Tutmose III e Amenhotep II são mostrados sendo abraçados ou fazendo oferendas a vários deuses egípcios. Aqui podemos ver uma interessante camuflagem parecida com tijolos aplicada na torre de um tanque francês MC-35. Atualmente está sendo usada em um bunker na proteção costeira da Alemanha. Nesta foto antiga podemos ver a sala de controle do submarino alemão UB-110. É incrível ver a engenharia de antigamente, antes das automações avançadas. Um complexo de teatro-templo, descoberto apenas no início dos anos 2000, em San Nicola, Pietravairano da província de Caserta. Remonta ao final do período republicano romano, séculos 2 e 1 a.C. Em 2000, arqueólogos encontraram um túmulo romano datado do século I d.C. O mais incrível foi que junto de um dos corpos estava um anel com uma imagem no fundo coberta com um cristal puro. Devido ao desgaste das bordas e escurecimento do material, parece que é um anel em 3D. Esta é uma imagem rara do Monte Sinai. O ano era 1857. O Arco de Ctesifão, localizado perto de Bagdá, no Iraque, é o maior edifício arqueado de tijolos do mundo, sem uso de colunas ou reforços, e ainda continua de pé até hoje. Foi construído no século VI d.C. Antigo templo mar escondido nas profundezas da floresta tropical no norte da Guatemala. O maior hotel do mundo, Abrajico-Da, na Arábia Saudita, pode receber 30.000 convidados simultaneamente, possui 10.000 quartos e 4 heliportos. Atualmente está em construção. Esta era uma torre de bola em um bombardeio P-17 por volta de 1943. Os corajosos gunners que operavam essa engenhoca tinham que ficar horas sofrendo com cãibras devido ao pequeno espaço e a posição fetal que ficavam. Além disso, ainda tinham que suportar temperaturas abaixo de zero e passar horas respirando por uma máscara de oxigênio. Incrível edifício de madeira Sibley Breaker, na Pensilvânia, construído em 1886 e destruído pelo fogo em 1906.